Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou contar um relato real de um jovem e seu pai que avistaram um lobisomem no lugar onde moravam, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Conto com vocês, e agora vamos ao relato de hoje. O lobisomem do Rio Solimões. Boa noite. Eu me chamo Irineu Andrade, tenho 55 anos e nasci e fui criado até os 20 anos em uma comunidade ribeirinha às margens do Rio Solimões. Nós morávamos em uma casinha de madeira bem humilde. Meu pai era pescador e tinha eu e mais 2 irmãos, no caso eu era o mais velho. Meu pai sempre saía com a pequena canoa para pescar, e na maioria das vezes, eu ia com ele. Namorava muitas pessoas perto da gente, só algumas e a maioria da nossa família. Então, quando eu tinha alguém desconhecido, logo todos sabiam. Era uma vida muito difícil, principalmente por causa dos vários perigos que a mata guardava, como cobras, onças, aranhas e uma infinidade de animais que poderiam nos atacar até nas águas onde tirávamos os nossos tentos. Havia perigo principalmente na época das cheias, pois a água poderia invadir nossas casas, já que elas não eram suspensas. Uma noite, eu e meu pai estávamos na casa do meu tio, que morava mais ou menos perto, quando vimos uma pequena canoa no meio do rio com um homem sem camisa dentro. Ele estava remando bem rápido, achamos meio estranho, pois não era normal vermos pescadores sozinhos e à noite, ainda mais sem camisa. Meu pai foi campeão e gritou para o homem perguntando onde estava indo, mas quem quer que fosse nem olhou para nós. Fomos então para casa, pois já passava das 10 da noite. Pela manhã, saímos para ver as redes de pesca que tínhamos deixado no dia anterior. E quando estávamos passando, vimos a canoa do estranho homem da noite passada encostada nas margens de uma mata onde não existia nenhuma casa por perto. Passamos devagar e ficamos olhando para tentar ver de onde estaria o tal homem e o porquê de ele ter passado a noite ali, pois poderia ser atacado por animais ou coisa parecida. Ficamos olhando ao redor, mas nem sinal dele em lugar nenhum. Então, continuamos no nosso caminho e quando voltamos, lá pelas 3 da tarde, a canoa não estava mais lá. Chegamos em casa com os amigos de meu pai, que estavam lá esperando. Eles começaram a contar uma história. Algumas noites atrás, alguma coisa tentou entrar na casa de minha sogra. Ela disse que estava dormindo na rede perto da porta, quando escutou passos estranhos rondando a casa. E levantou para tentar ver o que era. Quando alguma coisa muito grande bateu na porta, tentando arrombar. Quando viu que não conseguiria, começou a bater nas paredes da casa e acordou o marido desesperada. Ela pegou a atenção que poderia ser uma onça ou coisa do tipo. Só que quando saí com a arma, vi um animal negro muito grande. Não poderia ser uma onça, andava estranho, parecia ter as pernas quebradas. Não sei bem o que tive naquela noite, mas a certeza absoluta não era má. Meu pai, me escutando, disse para todos irem embora para suas casas e evitarem sair à noite até ter certeza de que não se tratava de uma onça. A família então foi para suas casas. Era por volta de 5 da tarde quando avistamos o estranho homem na canoa novamente. Ele estava remando rápido, como na noite passada, ainda na mesma direção antes de usar a canoa na margem mais cedo. Dessa vez, meu pai não falou nada, só ficou olhando enquanto passava. Fomos dormir bem preocupados com o que poderia ter atacado aquela senhora, pois ela morava perto da gente. Se fosse uma onça, teríamos que ter cuidado. Pela manhã, mais cedo do que o costume, meu pai me acordou e disse para me arrumar rápido. Queríamos um lugar para investir rápido. Saiu do rio. Estávamos indo em direção de onde pescavam, só que quando meu pai viu a canoa na margem do outro lado, parou e nós puxamos a nossa para fora do rio, escondendo na mata alta e subimos uma água. Meu pai queria ver quem era o homem estranho que passava na canoa perto do anoitecer. Apenas às 8 da manhã vimos o homem sair da mata muito sujo e o estranho que ele estava louco. Ele pegou umas roupas que estavam dentro da canoa,
investiu e começou a ir embora. Quando ele passou em frente aonde estávamos observando, para derramar que colhe parado um tempo e depois foi embora. Acho que ele nos viu, o pai. Meu pai respondeu, acho que não. Voltamos para casa e meu pai passou o dia inteiro pensativo, parecia temer alguma coisa. A tela de um lado para o outro como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Quando deu 5 da tarde, meu pai estava de pé na beira do rio. Foi até ele perguntar se está tudo bem. Quando cheguei, ele nem olhou, parecia esperar alguma coisa. Perguntei o que ele estava olhando e ele disse, o homem não passou. Aí já vai escurecer. Será que inclusive nas árvores? Acho que não, responde. Ficamos até escurecer, mas o homem não passou. Então voltamos para casa. Meu pai disse para mim e meus irmãos, vamos dormir cedo. E ficou sentado em uma cadeira perto da porta. Eu já estava dormindo na rede ao meu lado, nos 2 irmãos, minha mãe, quando escutei barulho estranho do lado de fora. É bem normal escutar barulhos à noite em áreas ribeirinhas, só que não era um barulho familiar. Era diferente, como se tivesse alguém rondando a casa. Levantei devagar da rede quando olhei, meu pai estava com a arma na mão de perto da porta. Me aproximei devagar e perguntei se poderia ser uma onça ao redor da casa, mas o pai não disse uma palavra. Então, escutamos algo se chocar contra a porta. Para ver se era alguma coisa muito grande, pois fez a casa, que era de madeira, tremer inteira. Minha mãe acordou com meus irmãos e começou logo a chorar de tanto medo. Então, o animal que estava do lado de fora começou a bater nas paredes da casa e, cada vez que ele batia, meu pai gritava tentando assustar. Foi quando, mais uma vez, o animal tentou invadir pela porta da frente, não conseguindo, jogou a arma no chão e pegou a outra, que já estava carregada. Disparou outro tiro. Escutamos um grito pavoroso que, quando lembro, me arrepio inteiro até hoje. Depois, escutamos o barulho de alguma coisa caindo na água e de mato quebrando. O que quer que fosse tinha ido embora. Minutos depois, alguns homens chegaram com armas em suas mãos. Os tiros tinham alertado eles e eles tinham vindo ao nosso socorro. Meu pai contou sustenta que tinha visto os homens, e naquela noite, tinha descoberto que estava atacando as casas do lugar. Falou que tinha visto um estranho homem que passava as noites na mata e que tinha visto ele voltar e se insurgir pela manhã. E quando meu pai descobriu seu segredo, ele não foi para o lugar de costume de passar a noite. Veio em direção de onde estava meu pai e tentou contra sua vida. A sorte foi que meu pai já suspeitava que ele iria vir e que ele era uma estranha criatura. Sim, o estranho homem que passava as noites na mata e até se transformar em um lobisomem. Dias depois, outra casa foi atacada e um cachorro foi morto. E o dono da casa também atirou na criatura. 2 semanas depois, foram atacados 2 pescadores que não foram mortos porque nadaram por quilômetros fugindo de uma criatura que os seguiu pela mata andando como se fosse um homem. Então, meu pai decidiu se mudar, pois ele sabia que não tardaria o dia que a criatura tentaria outra vez entrar em nossa casa, já que no passado eu perdi o segredo. Hoje, nós moramos em dezembro para nunca mais escutarmos notícias que essa criatura esteja ainda naquelas matas, espreitando a quem possa demorar. Boa noite a todos. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram do relato de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, e também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é mata. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!